Olá, eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Estou aqui com um bordado, uma matriz desenvolvida pelo Eduardo Junqueira, e a gente vai estar analisando aqui, Eduardo, o seu bordado agora, tá? Primeiro passo aqui. Ficou interessante você ter mantido essa imagem de fundo, justamente vai me dar conhecimento da arte oficial, para a gente estar comparando a matriz em relação à arte. O tamanho do bordado está com 10 centímetros aproximadamente de largura, né? Porque 99 milímetros, então 1 milímetrozinho para dar 10 centímetros. Beleza. Eu vou só tirar, né, essa imagem aqui de fundo, colocá-la um pouco mais para o lado. Eu poderia simplesmente estar desativando aqui também, tá? Mas eu vou preferir trabalhar com a imagem lado a lado aqui, ó. Aqui, ó, eu consigo desmarcar, aliás, eu desmarco e marco, né, para mostrar ou não o bitmap na imagem. Toda vez que você tem um bitmap na tela e você não quer exibir, não quer enxergar esse bitmap, você vem e desmarca essa opção mostrar bitmaps ou a tecla D no teclado, tá vendo? Para mostrar e ocultar o bitmap. Mas nesse caso aqui eu não quero deixar de ver não, quero enxergar só que de uma forma lateral aqui as duas imagens, a imagem oficial, que é o bitmap, e o bordado para poder fazer uma comparação. Isso é sempre importante quando a gente tem essa evidência da arte oficial, é importante a gente comparar com a matriz, né? Porque eu sempre digo que o bordado bom é o bordado realmente realizado na máquina. Mas não quer dizer que a gente não pode fazer, vamos dizer assim, cuidando para que haja uma semelhança grande entre a matriz e a imagem oficial. A logomarca ela tem que ser preservada. Até no limite, né? Onde realmente a qualidade da programação não é prejudicada. Então o bordado tem que ser primeiro bom lá na máquina de bordado, mas não pode deixar distanciar demais vamos dizer assim, da originalidade, da fidelidade dos traços original da arte, né? Então tá aqui, não é uma logomarca, mas é um desenho e isso precisa ser respeitado, né? Tanto é que aqui embaixo, ó, já percebi que não foi feito, né? Só pude perceber que não foi feito, obviamente, porque eu tenho a imagem original, onde aqui embaixo na linguinha do cachorro consta um objetozinho que faltou, certamente passou por despercebido. Mas enfim, pode ser que não queira ter feito mesmo, né, Eduardo? Vamos dizer assim. Então beleza, tá aqui, tá bem fidedigno a arte, né? É claro que a gente, para os designers de plantão, né, vão dizer assim, não, mas tem elementos que estão mais grossos, tem elementos que estão mais finos, mas isso é uma característica da programação do bordado, já vista que desenhos com letrinhas, objetozinhos muito estreitinhos na máquina a gente não consegue realizar bem, não fica boa qualidade, então por esse motivo que a gente dá essa liberdade de ter objetos um pouco diferentes, vamos dizer assim, da arte original, mas tem que ser, né, de maneira bem sutil para não gritar, principalmente em logomarca. Beleza, vamos lá então. O primeiro passo que eu vou fazer aqui para a gente analisar essa matriz, uma vez que a fidelidade está bem próxima à arte original. Agora eu vou trocar aqui a cor, tá? Eu vou colocar uma cor aqui diferente, vamos colocar aqui esse laranjinha, para facilitar a visualização da sobreposição dos elementos, tá? Eu já medi ali, deu 10 centímetros. Agora a gente vai colocar aqui para redesenhar devagar, então vamos lá, Shift R, e ele já começou executando os pontos ali, trouxe aqui em cima a barrinha para mim, deixa eu voltar aqui, ó, do início, justamente para ver desde o começo como é que está sendo realizado essa costura, tá? Aqui eu vou ativar esse mostrar conectores justamente para poder enxergar o momento que a máquina vai saltar ou vai realizar um corte de fio aqui no bordado, tá? Vamos analisar aqui, aumentar um pouco mais a velocidade, né? Para facilitar a identificação aqui dos elementos. Fez a lateral esquerda interna ali da orelha, né? Opa, foi demais. Aqui assim mais ou menos, beleza. Fez a parte do olho, essa lateral aqui, agora a parte da língua aqui embaixo. Agora está fazendo o nariz. Ok. Gostei do ponto suporte, está trabalhando o ponto suporte, como são objetos mais largos em ponto cheio, é importante colocar um ponto suportezinho para travar o tecido, né? Beleza, achei interessante, o acabamento do bordado ficou muito bom. A única coisa aqui que eu observei, única, tá? Absolutamente a única coisa que eu observei é a gente não ter respeitado, Eduardo, a questão de sobreposição, né? Respeitado a profundidade dos elementos. É claro que assim, visualmente falando, quando o bordado está na cor preto, a gente realmente não consegue observar com tanto detalhes essa questão de profundidade.
mas digamos que o cliente queira abordar isso aqui numa outra cor mais clara. E aí começa a aparecer essa questão de falta de respeito à profundidade, ou seja, sobreposição correta dos elementos. Por exemplo, aqui na orelha a gente pode perceber que esse objeto ele está sobreposto a essa parte aqui. Eu não faria assim, tá? Ah, Gixson, como você faria então? Olha como é que vai mudar visualmente, tá? Só de trocar a posição dos objetos aqui do lado direito, ó, eu vou arrastar o que é segundo objeto hoje, eu vou arrastar ele para a primeira posição e eu vou resolver esse problema que eu tive aqui, tá vendo? Ou seja, eu dei uma forma mais adequada para o desenho, para o contorno dos pontos cheios, quando eu mudei, apenas de mudar a sobreposição dos objetos. Ou seja, eu mudei a ordem com que borda primeiro, qual objeto borda primeiro, qual que borda na sequência. É claro que para mudar todo o desenho, por exemplo, deixa eu achar mais evidências disso aqui para te mostrar. Olha, mesma coisa, esse lado aqui, esse objeto aqui, ó, mesma coisa, ele teria que ser colocado, na minha visão, antes desse objeto aqui de cima. Então, olha, esse objeto aqui é o objeto de cor de código, tá vendo? 36, é o código da posição desse objeto que está selecionado. Esse aqui é o 37, então eu tenho que arrastar o 37 para antes do 36. E aí ele vai ficar na ordem que eu sugiro aqui ser correta para essa questão visual. Só que aí uma coisa vai acarretando a outra. Por exemplo, aqui na língua, ó, no contorno da língua, a gente tem todos os objetos sendo realizados depois da linguinha. Então a linguinha não está dando um fechamento adequado aqui. Então não fica com acabamento legal. Do lado direito você já respeitou, tá vendo? Você já colocou a língua, o contorno da língua por cima, né? Respeitando a questão da profundidade dos objetos ali, o que vem primeiro, o que vem depois. Isso também é importante, tá? A gente pensa na programação de bordado não somente na ordem do ponto de vista produtivo lá na máquina de bordar, mas também na questão visual. Principalmente quando o bordado, por exemplo, se o cliente quiser pegar esse bordado aqui, né? Você quiser pegar esse desenho e colocar 2 vezes o seu tamanho original, né? Dobrar aqui de 10 centímetros, colocar ele com 20. Aí, isso aqui, esses detalhes que eu estou te mostrando, vai ficar ainda mais evidentes, né? A falta de cuidado aqui em não tratar da sobreposição, tá? Então, por exemplo, essa parte da linguinha aqui eu colocaria, eu vou dar deixa eu ver aqui, quais os objetos que terminam por último, o que faz depois da linguinha, na verdade, né? Vamos tirar aqui o True View para visualizar o que vem depois da linguinha aqui. Todos esses objetos aqui, ó. Todos esses objetos aqui, tá vendo? Todos eles vêm depois da linguinha. E seriam objetos que eu colocaria, ó, tá vendo? O 37 me parece que é o último objeto. Então, o 24 aqui, que é o contorno da língua, eu colocaria ele depois do 37. Tá? Ah, Gixson, mas assim você está bagunçando todos os conectores dos objetos. Sim, aqui eu não estou me importando muito ainda com essa questão de sentido lógico para a construção do bordado na máquina. Tanto é que está executando um monte de corte de fio que antes você tinha cuidado, né, prevenido para que não houvesse. Mas como eu estou fazendo uma sugestão de alteração para otimizar a qualidade visual do bordado, é natural que quando eu mexer ele vai mudar mesmo essa questão dos cortes. Mas aí depois no final a gente consegue ajustar isso, tá? Mesmo não usando ramificação automática, que eu não recomendo de fato. Bom, vamos lá então, vamos analisar quais mais objetos. Por exemplo, esse objeto aqui, ó, ele tá, aí já ficou fora, tá vendo? Ele já está antes da língua, teria que ser depois, então vamos arrastar aqui. É claro, Eduardo, que aqui eu estou fazendo assim da maneira errada. Eu estou editando o desenho. Não necessariamente da maneira errada, né? Vamos corrigir. Não é da maneira errada, eu estou corrigindo. Então, assim, dá mais trabalho editar, né? Editar dá muito mais trabalho do que fazer da forma correta. Então, aqui o que eu tenho em mãos agora é mais barato para mim editar o desenho do que criar do zero por conta dessas evidências de erros que eu estou encontrando aqui. Não é necessariamente um erro, tá? Mas vamos dizer assim, deixa a desejar na qualidade do aspecto visual final do bordado, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui da orelhinha, eu já percebi que ela não ficou bem acabada aqui, né? Então, eu vou pegar esse objeto aqui, que é o 35, olha, aqui eu tenho que andar bastante, tá? Para dar certo isso aqui, ó. Então, esses dois objetos aqui eu vou colocar lá atrás, antes desse objeto aqui, ó. Esse aqui é o número 3. Então, esse objeto aqui eu vou colocar lá atrás, antes do objeto número 3, justamente para respeitar ali a questão de profundidade, ó. Visualmente falando, eu estou resolvendo visualmente o aspecto de acabamento do ponto, tá? Sobreposição dos objetos. Não estou me preocupando ainda com os conectores. Aí, por final, a gente tem que acertar os conectores. Eu não vou acertar todos aqui, mas eu vou te dar o caminho das pedras, tá? Então, beleza, ó, a parte visual aqui desse lado da orelha já está certo, lá de cá também já ficou certo. Os objetos corretos sobrepondo uns aos outros ali. Essa parte lateral da boquinha também já está respeitando ali, já está atrás da linguinha. Aqui do lado direito você já tinha feito certinho. Me parece que agora a gente resolveu. Esse objeto aqui por trás dessa silhueta aqui do
da carinha dele, né? Que aqui é o contorno, né, do dorso dele, do pescoço. Mesma coisa do lado de cá. Se é o pescoço, está atrás da cara. Se está atrás, é importante respeitar aqui a profundidade e a sobreposição correta dos objetos, né? E aqui a gente já resolveu esse lado também. Então, basicamente, agora, o que a gente tem para corrigir? É a questão de sobreposição, a ordem dos pontos. Se eu executar aqui o caminho inverso aqui, ó, usando a ferramenta de percurso, né, de percorrer, eu vou até o início do objeto, agora eu vou avançando de 100 em 100 pontos para a gente ver os erros que ficaram. Ó. Por exemplo, esse objeto aqui, ó, ele está fazendo lá em cima, tá vendo? Ele começa aqui, termina lá em cima, executa um corte e salta para esse objeto aqui. O que a gente pode fazer para corrigir? Aí vamos lá, vamos corrigir então. Vou voltar aqui um pouquinho e vou mudar a ordem de entrada e saída desse objeto. Vou colocar ele para sair aqui embaixo e começar lá em cima. Vou mudar a ordem de costura, de execução desse objeto aqui, tá? Então ele vai começar lá em cima, começar aqui embaixo e terminar aqui embaixo. Aí agora, antes dele realizar esse próximo objeto aqui, ó, que ele está saltando, eu vou criar uma pequena linha em corrido simples aqui, ou seja, conectando, vamos dizer assim, ó, conectando os dois pontos até o próximo ponto de conexão do objeto seguinte, né, que é esse aqui, ó. E aí eu vou colocar o ponto entrada e saída aqui, já está. Deixa eu só aumentar aqui, eu selecionar todos os objetos e dar uma aliviada aqui nos conectores, ó. Vou colocar os próximos conectores para cortar o salto, para cortar o fio, somente quando o próximo conector for maior que 5 milímetros de distância, né? 5 milímetros, que é um tamanho bom para esse caso aqui. E aí aqui, ó, ele já não vai cortar mais o fio, né? Aqui ele está dando um cortezinho, mas é da volta desse próprio objeto aqui, né? Que ele está fazendo esse objeto aqui em cima, tá? Então, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver se o que eu fiz ali vai dar certo, tá? 100 pontos. Fez esse objeto aqui, depois faz esse. Aqui, ó. Tá na ordem certa. Deixa eu ver aqui se vai dar certo, tá? Aqui, como não foi pensado, né, desde o princípio, a gente vai ter uma série de problemas aqui e a gente vai acabar tendo que adotar um corte de fio aqui nessa orelhinha, tá? Não vai ter jeito. Teria como resgatar isso? Teria, mas eu teria que mudar toda a estrutura do desenho. Como aqui no vídeo a gente não tem tempo para fazer do zero, fica só a recomendação para você cuidar, né, nos próximos aí, tá? E nesse caso aqui eu vou aproveitar para ajustar esse contorno aqui, esse ângulo, tá? E no caso aqui eu vou ajustar aqui, eu vou botar a saída desse objeto, a entrada eu vou deixar aqui mesmo, próximo ao objeto anterior, né? A saída do objeto anterior, e aqui o final eu vou arrastar para cá. E esse objeto aqui eu vou conectar, vou fazer com que ele comece a bordar exatamente nessa posição aqui. E aí eu já corrigi a questão do corte aqui, ó, desse objeto. Só que aí não tem jeito, desse objeto para o próximo vai realmente haver um corte de fio, tá vendo? Ou seja, daqui até ali vai haver um cortezinho. Para não fazer isso, eu teria que mudar a estrutura de todo o desenho, começar o desenho do zero, né, refazendo todos os objetos, toda a sequência de todos os objetos absolutamente. Como não é o que eu planejo nessa aula aqui, senão eu perderia aqui, investiria aqui pelo menos mais uns 30 minutos para a gente refazer toda essa ordem, tá? É claro, não leva tudo isso, mas eu estou explicando, então estou dando detalhes, então acaba levando sim esse tempo todo. E aí beleza, continuando aqui, ó, mesmo respeitando que eu não admito, não gosto muito desse tipo de atitude aqui, deixar cortando o fio sem necessidade, mas aqui eu estou escolhendo cortar o fio a editar todo o desenho, respeitando aqui a questão de profundidade, que é uma coisa que visualmente falando me incomoda bastante quando a gente não cuida, né? Então vamos lá. Aí fez do lado de lá, fez a parte de dentro da orelhinha, fez essa parte fora, fez essa aqui, aí aqui ele deu um saltozinho, fez uma costurazinha aqui, deixa eu ver, ó, fez uma costura aqui até lá em cima, fez o objetozinho ali, vai fazer agora a sobrancelha, gostei desse plano que você fez aqui. Só que eu não faria não, tá? Porque ele deu querendo ou não, ele deu um saltozinho aqui, né? Não sei se no final você não vai ficar saudável, se vai ficar saudável deixar esse saltozinho aqui entre o olho e a sobrancelha. Mas beleza, foi uma atitude que você tomou ali que resolveu o problema do corte. Não sei se aquele salto vai ficar com aspecto legal depois de bordado, né? Mas tudo bem. Aí fez aqui, ó, aqui ele já deu um saltozinho, né? Porque eu mudei a ordem dos objetos, então eu baguncei aqui a ordem dos objetos. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu também posso criar uma linha aqui, conectando esse ponto aqui, ó, até o outro lado onde começa o objeto. E assim você pode ir corrigindo, né, as alterações que eu fiz nesse desenho. Eu não vou fazer todos aqui, tá? Só para mesmo para te dar uma orientação do que você pode fazer na hora de editar esse desenho para salvar aí os cortes, para não ter também um absurdo de corte de fio.
beleza? Então é basicamente isso que você tem que cuidar, né? Agora nesse caso aqui, e ir até o fim conectando aqui, fazendo os cortes, evitando os cortes de fio, vamos dizer assim, para pelo menos a sobreposição a gente resolveu bem, tá vendo? Resolvemos o problema de sobreposição. Agora a qualidade do desenho depois de bordado na máquina, ainda que você aumente o tamanho da matriz, ela vai ficar respeitando essas sobreposições aqui e fica com um aspecto mais harmônico, beleza? Então é isso aí. Bom, vamos lá, Nice. Estou aqui com a matriz da Nice, que é essa âncora, né? Vamos para a gente avaliar, para a gente fazer uma análise juntos aqui, tá? Vamos lá então, Ctrl A, tamanho do desenho, 10 centímetros de altura, então mais ou menos esse é o visual dele no tamanho real. Você fez ali com tatame, né, o fundo da âncora, assim como essa flâmula embaixo aqui, você também fez em tatame. Beleza, agora vamos dar um redesenhar devagar para a gente visualizar como foi. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Bom, ele fez uma estrutura ali em ponto suporte tatame para a aplicação do ponto tatame em cima. Obviamente, nada de errado até aqui, com exceção dessa voltinha, mas eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Beleza, fez o ponto cheio branquinho para dar um efeito de sombra, de luz, de reflexo ali, né? Fez ali aquela linha simulando uma corda. Exato. Depois fez agora o ponto suporte embaixo. Opa, duplo ponto. O ponto suporte aqui não ficou legal não. Não sei, não ficou legal não. Vamos ver. Agora está fazendo o tatame em cima. Agora ele faz os contorninhos ali. É isso, dando acabamento aqui na placa e depois a palavra Anchor. Beleza, tá? Agora vamos analisar aqui, eu quero começar aqui por cima, tá? Então para isso eu vou exibir aqui apenas esse objeto, tá? Por quê? Eu desconfio que isso aqui não vai ficar legal. Primeiro que o desenho é pequeno, 10 centímetros de altura. Segundo que isso aqui, ó, é muito estreito para fazer tatame, tá vendo? 2,86 milímetros. Eu não recomendaria. Então nesse caso aqui eu recomendaria a gente fazer uma substituição aqui, trocar, né? Trocar, na verdade, esse ponto aqui por um objeto, já que ele é redondinho, perfeito, por um objeto com essa característica aqui, tá? E aí, claro, você vai colocar ele na ordem certa. No nosso caso aqui, deixa eu ver a cor que é a cor 14. Eu vou colocar ele aqui em cima, tá? E no objeto que a gente tem aqui, que é esse objeto aqui, a gente tem que fazer um corte, né? Então, eu vou fazer um corte aqui com a ferramenta faca, né? Vamos pegar a ferramenta faca aqui. Peraí, cadê a ferramenta faca? Peraí, mudou a versão do Wilcon aqui, eu acabei cortando errado. Vou dar um Ctrl Z. Beleza. E aqui embaixo, ó, vamos pegar aqui a ferramenta faca. Aqui, ó, cadê ela? Nessa versão do Wilcon, aqui, ó, exatamente aqui. Então vamos pegar aqui esse objeto. Desculpa, tá? Às vezes eu confundo a posição, porque de uma versão para outra isso muda e eu estou sempre usando versões. Essa aqui é 4.5, mas às vezes eu uso a 3.0 e a posição fica diferente. Então aqui, ó, faca, é exatamente isso que a gente quer. Então vou selecionar o objeto, vou aqui pegar a ferramenta faca e vou fazer um recorte aqui, ó, dividindo esses dois objetos, tá? Porque eu não quero mais essa parte de cima, eu não quero esse objeto aqui, bem como também esse pedacinho aqui não. Então agora, olha, a gente já tem ali a bolinha, né, em ponto cheio em cima. Deixa eu só mudar aqui, 3, tá meio exagerado, vou deixar 2.5, mais fininho, vamos dizer assim. Vou mover ela um pouquinho para baixo aqui para poder dar acabamento nessa peça aqui embaixo. Ó. Vou levantar um pouquinho esse tatame aqui, os objetos, né, segurando ali os nós. Levantar um pouquinho para dar acabamento. Beleza, não vamos preocupar com a ordem agora, corte de fio, nada disso, tá? Vou só corrigir visualmente aqui os elementos, substituindo aqui o tatame então por um ponto cheio lá em cima. Só que esse objeto aqui eu estou achando ele bem carregado, assim, bem pesado também para fazer esse efeito. Levando em consideração que os demais objetos ele está mais fininho, talvez se eu tirasse aqui a compressão de polimento que você colocou, já me dasse um pouco mais de leveza, tá vendo? Nesses objetos aqui, que está aqui simplesmente para fazer um efeito de luz, de reflexo, né? Alguma coisa nesse sentido. E também o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouco a quantidade de pontos dele, tá? Eu vou deixar ele com mais leveza, justamente porque ele está bordando por cima ali do ponto cheio. Então, para ele ficar ainda mais suave, vamos colocar um espaçamento ainda maior nele, tá? Para ele não ficar castigando demais ali o ponto cheio que está embaixo dele ali agora, tá? Beleza, já ficou com um visual um pouco mais leve. Há uma discrepância muito grande quando você olha o tatame e o ponto cheio, dá essa sensação que, pô, tá errado. Mas aqui eu não estou priorizando muito o aspecto visual. Do jeito que estava, visualmente falando, realmente estava mais bonito.
Só que o problema é que eu já estou vendo ele sendo bordado lá na máquina, tá? Então não tem jeito. Lá na máquina de bordar você teria, principalmente se fosse bordar em materiais mais sensíveis, malha, PV, cotton, alguma coisa nesse sentido, você teria um grande problema em bordar aquele tatamezinho de 2,8 milímetros aqui. Por isso que eu substituí para o ponto cheio, que é muito mais adequado nesse caso. Então aqui eu não estou olhando muito ainda a questão visual. Eu estou olhando a questão produtiva, o que dá para ser feito lá na máquina, que não vai dar dor de cabeça para quem vai realmente, literalmente ali, encostar a barriga no tambor ali, no tambor não, meu Deus do céu, encostar a barriga literalmente ali na tábua da máquina de bordar, é onde ali a gente coloca a máquina para bordar. Enfim, quem vai colocar a máquina para bordar é que vai sentir realmente essa diferença, tá? No bordar esse desenho. Vai sofrer, vamos dizer assim, enquanto a máquina está realizando o bordado. Agora já não vai sofrer mais porque a gente resolveu ali, botou ponto cheio, então a máquina vai fazer isso aqui literalmente, entre aspas, aí, com o pé nas costas, tá? Beleza, o que eu mais faria aqui para poder melhorar o aspecto, agora a gente já pode começar a falar em aspecto visual, é colocar um ponto cheio dando um acabamento em volta dessa âncora, tá? Um ponto cheio estreitinho, claro, não muito grande. Vamos fazer um experimento aqui para ver se vai dar certo, para ver se ele vai aceitar. Justamente porque o tatame ele não tem um acabamento muito legal nas pontinhas, tá vendo? Às vezes ele dá uns dentezinhos, e como você trabalhou o tatame com sentido, um ângulo único do ponto, que também não tinha muito para onde correr nesse caso aqui, ele acaba em alguns aspectos nessa estrutura reta que ficou legal, o acabamento lateral, já aqui ele não fica muito legal, tá vendo? Tá dando uns dentinhos serrilhados. Aí você vai falar assim, Edson, mas isso aí a gente pode resolver mudando o ângulo do ponto. Beleza, mas se a gente mudar o ângulo do ponto, eu resolvo essa parte e bagunço outra, quer ver? Deixa eu mudar aqui para você ver, ó. Cliquei 2 vezes, deixa eu mudar aqui, cadê o ângulo do ponto? Deixa eu clicar aqui de novo, ângulo, ele está com ângulo de 0, beleza, vamos colocar 90 para inverter o ângulo. Tá vendo? Ele resolveu um lado, ó, resolveu essa parte que estava com problema aqui, mas começou a dar um aspecto meio estranho aqui, ó, deu um dentezinho aqui também do biquinho não ficou muito legal, porque o tatame ele não tem um acabamento legal. Gibson, mas tem uma outra forma que eu descobri que a gente coloca o trapunto e resolve essa parada. Beleza, o trapunto ele vai deixar o ponto realmente mais duro, mais alinhado, tá? Nas extremidades do objeto. Só que isso a gente cria uma quantidade de ponto absurda para a máquina executar o bordado. Se o material for resistente, beleza, pode usar a ferramenta trapunto para criar esses pontos mais, vamos dizer assim, mais pesados nas extremidades do tatame. A máquina vai suportar, uma vez que o tecido suportar, né? Agora, normalmente não é o caso, então a gente já não recomenda trabalhar o trapunto para fazer isso, né? Tecidos mais leves, eu vou recomendar aqui a gente fazer realmente um contorninho em ponto cheio. Para isso eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse objeto, né? Já está selecionado aqui, ó. Vou até visualizar somente ele para ficar claro aqui o que a gente está fazendo, tá? Vou pegar esse objeto aqui e vou trabalhar com essa ferramenta aqui, ó, contornos e deslocamentos, tá? Pode ser essa ferramenta de deslocamento simples também, tá? Ela vai permitir trabalhar, ó, espaçamento 0, ou seja, eu não quero que o objeto se desloque, eu apenas vou criar um contorno automático em volta desse objeto aqui, com espaçamento de 0, número de deslocamento apenas 1, com a ferramenta coluna C em ponto cheio. Criar deslocamento por ofício, eu mantenho marcado, ok. Ele vai criar automaticamente um contorno para mim. Obviamente, nesse primeiro momento, o contorno em ponto cheio ficou muito exagerado, então eu vou clicar 2 vezes. Vou mudar aqui a coluna, a largura da coluna do ponto cheio para 1 milímetro, para ficar mais estreitinho, que é o mínimo que eu recomendaria para uma linha de bordar convencional, né? Aqui o ponto suporte não vou colocar. O espaçamento aqui, no caso, fica aqui na guia de contornos. Eu vou diminuir o espaçamento aqui, né? Nesse caso aqui o espaçamento é de 0,38, eu vou colocar de 0,60 milímetros ali de espaçamento, tá? Para ficar mais leve, para não ficar um contorno muito pesado. E também vou mudar o tipo de canto aqui, tipo de curva, tá? As pontinhas aqui do entrada C, ó. Eu vou clicar ali, ó, e ele vai mudar o acabamento. E aí você pode mudar entre um desses três aqui, ó, tipos de canto proposto que o Wilcon oferece para você trabalhar. Esse aqui eu acho que é o melhor que se aplica nesse caso desse desenho aqui, tá? Tudo bem que aqui está marrom, né? Mas a gente pode substituir isso aqui para uma outra cor. Mas aqui o que eu quero agora é exibir somente essa cor aqui, ó, né? E eu vou fazer um corte aqui, pegar a ferramenta faca de novo, e vou fazer um corte nessa posição, porque eu quero dividir esse objeto, porque lembra que aqui em cima a gente tem a aplicação já desse ponto cheio aqui, ó, que é essa bolinha aqui, tá vendo? Então, como a gente vai mudar a cor, então beleza, agora aqui eu tenho o marrom, primeira cor aqui, depois eu tenho esse cara aqui que eu vou colocar marrom também,
para dar acabamento, porque tem que ser da mesma cor, né, para ficar bonitinho. O desenho não pede ele de outra cor. Então, bordei esse cara tatame, depois esse ponto cheio, e agora, por último, esse cara aqui para dar acabamento nos outros dois. Então, vou exibir os três aqui, ó, Shift S. Vamos ver se está havendo algum corte de fio desnecessário, obviamente está. Vamos tirar aqui a exibição dos pontos do desenho, pode ser aqui em cima também. Aí ele vai bordar aqui, né? Ele vai começar bordando aqui em cima e termina aqui em cima também esse objeto. Depois, na sequência, ele pode já fazer esse contorno aqui, ó. Então ele pode começar, eu vou obrigar o desenho a começar aqui e terminar do outro lado. E por fim ele vai começar aqui e terminar esse. Terminar na mesma posição aqui, ó. Esse aqui já pode ter um ponto suportezinho zigue-zague, que ele tem um pouco mais de espessura, né? Então pode colocar aqui um ponto suportezinho zigue-zague. Pronto. Já foi o suficiente já, tá? E aí a gente já tem resolvido essa primeira parte aqui da primeira cor. Agora vamos exibir todos os desenhos de novo. A segunda parte aqui é o branquinho. Eu vou sugerir esse branquinho, fazer ele todo com um espaçamento um pouco maior, 0.65 para ficar bem levinho, no mínimo ali, né? Pode até ser um pouco mais do que isso, 0.80 para ficar bem leve mesmo, para ele não incomodar em nada a estrutura do desenho, para não ficar um ponto muito carregado, tá? Então, tá ali o espaçamento de 0.80 para esses objetos aqui, sem ponto suporte, não está com ponto suporte, beleza? Então, em tese, a parte da âncora eu consegui, assim, sugerir algumas modificações que vão possivelmente melhorar. Agora, Jackson, eu bordei e esse contorno ficou estreitinho, então você pode aumentar um pouquinho a espessura dele, tá? Vai aumentando de leve. Nesse caso, não estaria nem a espessura, aumentaria aqui a compressão de polimento, para deixar ele um pouco mais encorpado. Bordou na máquina, dependendo do material, dependendo da linha que você for usar, dependendo da máquina também, regulagem do ponto da máquina também influencia bastante na espessura do contorno. Aí você pode aumentar um pouquinho a compressão de encolhimento para dar um pouco mais de corpo para esse contorno. E aí, se você perceber que, por ter colocado esse contorno, os objetos começaram a se sobrepor demais, você vai precisar fazer um ajuste aqui nos elementos, né, nos objetos aqui, ó, nesse caso meu aqui, ó, vou pegar esses objetos aqui e vou descer um pouquinho aqui, não muito, porque na hora de fazer esse ponto cheio ele vai deslocar e aí pode criar um buraco entre os dois, então tem que ser alguma coisa bem leve, tá? Mesma coisa aqui, ó, não vou tirar ele de cima totalmente, porque esse objeto aqui ele vai encolher um pouquinho por causa da posição do ponto, tá? O ponto cheio está sendo realizado exatamente nessa posição, então ele vai encolher levemente, então a gente tem que deixar ele aqui passando, não muito, bem pouquinho, tá? E aí você faria exatamente essa alteração aqui, seria a sugestão, em todos os objetos que estão tocando aqui esse contorno que eu alterei. É claro que isso estava certo quando você fez, mas aí quando eu coloquei esse contorno, ele começou a, obviamente, ficar ruim o aspecto dessa sobreposição. Então aqui, ó, você pode estar ajustando cada um desses objetos aqui, ó. Não pode tirar totalmente, mas um pouquinho ali vai ajudar a não ficar tão sobreposto assim. Então, seriam essas alterações que nós faríamos aqui na parte superior da âncora, tá? Agora, a parte de baixo aqui, ó, ficou legal. Eu gostei desse efeito que você colocou aqui, né, dando uma representação aqui de um ponto parecendo uma corda, alguma coisa do tipo. São vários objetozinhos que você fez saltando entre eles, então não tem corte, até porque não tem cabimento ficar cortando fio a cada objeto desse que a máquina vai bordar. Então você colocou realmente um saltozinho entre cada um deles. O problema na minha visão aqui está em duas coisas. Primeiro, no corpo da letra. Essa letra está muito fininha, então seria interessante encorpar um pouco mais a letra, e para isso você pode simplesmente usar aqui a compressão de encolhimento. Colocar o dobro aqui, em vez de 0,20 eu vou colocar 0,40, para a letra ganhar um pouco mais de corpo. Eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Y para você ver o antes e depois aqui de ter aplicado essa espessura, essa compensação de encolhimento um pouco maior na letra, para dar um pouco mais de corpo. Essa é a nossa ideia aqui. Beleza, vamos deixar assim. E a última coisa que eu recomendaria aqui nesse caso seria realmente aumentar o espaço desses objetos. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse objeto que foi criado aqui, ó, vou pegar aqui a ferramenta contorno de deslocamento. Em vez de eu editar esse objeto que você criou, eu vou criar um deslocamento aqui. Na verdade, eu vou criar um deslocamento duplo, tá? O primeiro deslocamento eu quero uma distância de 1,5 milímetros do objeto principal. E eu vou criar um segundo deslocamento aqui de 0, que aí eu não quero deslocamento nenhum. E vou botar ambos com um corrido simples, tá? Em duas cores mesmo, vou dar OK. Você vai observar que ele vai criar dois contorninhos aqui embaixo, né? Sendo que o primeiro contorno eu vou aplicar aqui o enchimento tatame, eu vou substituir esse objeto que você fez aqui, ó, por esse que eu acabei de duplicar aqui e colocar o ponto tatame nele. E aí eu já vou ter um contorninho, um tatamezinho maior, né, com uma área de corpo maior aqui, justamente para poder ter um espaço, uma margenzinha aqui, porque senão isso aqui não vai acontecer.
Tudo bem que aqui eu estou me distanciando um pouco da arte original, mas do jeito que estava não ia ficar legal. O contorno ia ficar muito para dentro do ponto cheio. O contorninho que eu me refiro à estrutura do tatame, né? Nesse caso aqui vai dar um acabamentozinho melhor, tá? Aí você coloca, obviamente, aqui um ponto suporte nesse cara aqui, tatame, e coloca uma compensação de encolhimento um pouco maior aqui, compensação de encolhimento maior. E aí termina com um acabamentozinho corrido simples, vai ficar uma ideia bastante interessante para esse desenho. Aqui, se eu tiver exagerado, 1.5, coloca 1 milímetro para não ficar tão maior assim que o desenho original. Beleza? É isso aí, Nice. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. E nessa aula eu usei o software Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da eBordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.